Graça e paz, irmãos. Por favor, deixe sua Bíblia aberta no segundo livro de Reis, no capítulo 6. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Esse mês nós estamos falando aqui na igreja sobre liderança. E liderança é um assunto que, de algum modo, faz a gente se perguntar aonde nós estamos, faz a gente se questionar sobre o que temos feito, sobre como temos feito. O tema liderança faz a gente querer entender como temos conduzido a nossa família, as pessoas que estão ao redor. O tema liderança é tão amplo, tão vasto, e faz a gente refletir acerca das coisas que temos feito e aonde podemos melhorar. Eu quero falar nessa noite sobre uma liderança saudável, porque existe uma liderança tirana que nós não queremos exercer, que nós não queremos que exerçam sobre nós, mas que naturalmente ela acontece no mundo, acontece na história da nossa vida. A gente conhece pessoas que exercem esse tipo de liderança. A gente, em algum momento, quando paramos para refletir e realinhar as ideias, a gente percebe que em algum momento a gente talvez tenha errado. Tem um livro que eu estou lendo, estou terminando de ler, que é o Simplifique. Um livro interessante, porque ele tem me ensinado a enxergar muitos erros que em algum momento eu cometi e continuo cometendo por não ter alguém para poder me alertar. E esse livro, Simplifique, do Bill Hybels, ele vai tentar ensinar vários tópicos muito práticos para a nossa vida cristã, para a nossa vida profissional, para a vida pessoal. E um dos momentos ele fala sobre realinhar as nossas ideias. Ele fala sobre colocar a alma em ordem. E faz a gente refletir um pouco acerca do que temos feito. E quando eu estou lendo esse livro, eu percebo em alguns momentos alguns erros que eu cometi e eu preciso corrigir como líder para que não deixe de exercer uma liderança saudável. O livro tem ensinado sobre simplificar os processos, a minha vida e a forma como eu tenho colocado em prática, e eu tenho certeza que faz com que a minha liderança se torne cada dia mais saudável diante das pessoas que estão à minha volta. Segundo livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é muito estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar que habitemos. Respondeu Eliseu: Ide. Disse um deles: Digna-te de ir com os teus servos. E Eliseu respondeu: Eu irei. Assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E ele clamou, dizendo: Ah, meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? E ele lhe mostrou. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos pelas nossas vidas e porque estamos aqui reunidos em o nome de Jesus Cristo para ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use a tua palavra nessa noite, Senhor Deus, para que sejamos cheios do teu Santo Espírito, da vontade do Senhor e do querer do Senhor, para que possamos exercer uma liderança saudável sobre as pessoas que o Senhor nos tem confiado,
para que assim o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Uma liderança saudável, ela é exercida quando as pessoas que estão à nossa volta percebem que podem caminhar conosco por muitos e muitos anos. Uma liderança saudável é exercida de modo que faz com que as pessoas que estão à nossa volta queiram conhecer um pouco mais de nós, queiram conhecer um pouco mais da história, do legado, da proposta de vida que a gente tem levado. Uma liderança saudável faz a gente se tornar cada dia mais fiel um ao outro, e através dessa fidelidade as pessoas vão enxergar como podemos então também exercer uma liderança saudável sobre outras pessoas. No versículo 1 diz assim: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar onde habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um deles: digna-te de ir com os teus servos, e ele respondeu: eu irei. A gente não sabe ao certo se ali era um curso de teologia em profundidade, a gente não sabe se aqueles mancebos, aqueles jovens estavam seguindo Eliseu porque talvez estavam querendo conhecer um pouco mais da história dele, do legado dele, ou dos milagres que Deus fizera a partir dele, dos grandes livramentos, talvez porque ele andou com Elias e viu tantas coisas acontecerem. A gente não tem muita definição exatamente por que aqueles meninos estavam andando com aqueles moços mais novos, estavam andando com Eliseu. Mas Eliseu, no momento em que está com todos eles em um lugar, eles olham para Eliseu e dizem: olha, aqui é muito pequeno, vamos para lá, para o Jordão, vamos lá cortar uma madeira, vamos construir um lugar maior para nós. E o mais interessante em tudo aqui para mim, que começa falando sobre fidelidade, é que na hora que eles falaram para Eliseu dizendo: vamos, e Eliseu disse: pode ir. Na hora que eles voltam atrás, dizem assim: mas Eliseu, a gente quer que você vá com a gente também, digna-te de ir conosco. E Eliseu prontamente diz: eu irei. Isso mostra de que eles queriam a presença de Eliseu, e Eliseu fazia questão de estar perto deles. Eles queriam o modelo do seu líder, e o líder queria empreender uma marca, um legado na história daqueles meninos. Liderar também significa empreender uma história. E para deixar um legado, uma história, precisamos construir lastreados na fidelidade. Ser fiel é uma qualidade daquele que guarda a fidelidade, que cumpre aquilo a que se obriga, que tem afeição constante, é uma pessoa leal, honrado, probo, exato, pontual, verídico, constante, firme, perseverante nos ideais. Será que podemos então encontrar essas qualidades em nós, como líderes e como cristãos, nesse mundo atual que temos vivido? Será que temos agido com fidelidade àquele que nos chamou para o seu reino? No trabalho, na faculdade, com as nossas famílias? Será que as pessoas que estão à nossa volta podem enxergar fidelidade em nós, de compartilhar a vida, um segredo, uma história, um momento, uma dor, um sofrimento, uma construção, um legado? Será que as pessoas que estão à nossa volta conseguem enxergar em nós a fidelidade que nós queremos que elas tenham? A partir das nossas atitudes é que elas vão perceber isso. Fiel é o nome de uma haste que fica situada no meio do braço de uma balança perpendicular e que é designada a regular com exatidão o peso. O objeto, o fiel da balança, ele indica o lado, ele indica o peso. Quando você olha para o fiel da balança, você pode confiar na informação. Somos chamados de fiéis pelo mundo, somos chamados de fiéis a Deus, a seus preceitos, aos seus conceitos, aos seus direcionamentos, à sua palavra. Enfim, devemos ser fiel da balança daquele que nos chamou e nos salvou. Será que eu e você temos sido fiéis, ou o fiel da balança,
que faz com que tudo que temos recebido do Senhor possa verdadeiramente servir como peso, como história, e mostrar o lado correto de toda uma história que nós temos vivido. Todas as vezes que a sociedade, ou quando o mundo se corrompe, ou está prestes a se corromper, ou quando chegamos ao limite da filosofia, dos conceitos que nos balizam, quando ultrapassamos os limites da moral e dos bons costumes, Deus interfere e age com severidade. Perceba, o mundo estava perdido em tanta maldade, e Deus desceu e percebeu que a maldade se espalhava por toda a face da terra, e Ele promoveu o dilúvio. Sodoma e Gomorra se espalhou a libertinagem e o respeito, a falta de respeito a tudo que se intitula moral. Deus destruiu Sodoma e Gomorra completamente. Na plenitude dos tempos, a filosofia, a erotização, a sensualidade exacerbada, sem controle, Jesus então veio para salvar a humanidade de si mesmo. Parece que estamos vivendo um tempo de elasticidade dos padrões morais e da ética humana, onde aquilo que antes era proibido ou inconveniente ou errado, com a despudorização de todas as coisas, tudo se tornará normal, mesmo que achássemos antes errado. Parece que está elastecendo, parece que as pessoas estão tentando levar a um ponto de descaracterização do que é certo, do que é correto, do que é moral. Hoje parece que estamos vivendo tão plenitude dos tempos quanto naquele tempo. A proposta é estabelecer uma sociedade cada vez mais hedonista, que busca a sua satisfação pessoal, individual e não familiar e não coletiva. Porque, segundo os preceitos comunistas e extremos socialistas, a família, como base capitalista da sociedade, é o grande problema da má distribuição de renda. E é uma grande inverdade. Quanto mais hedonistas e individualistas forem as pessoas, quanto menos elas procurarem a família e buscarem o prazer pessoal, exclusivo, individual, para si, sem se preocupar com filhos e com familiares, assim então viveremos o hoje pelo hoje e o agora pelo agora. Então, para isso acontecer, precisamos estar sendo levados a uma sociedade ao máximo do inaceitável, para conseguir estabelecer o mínimo das suas convicções distorcidas, heréticas e humanas. Em Mateus 24, a descrição de dores do parto que antecedem a volta de Jesus, que é descrito pelo próprio Cristo, ele vai falando que é comparado com as contrações, e que vão aumentando a intensidade das contrações, a intensidade das dores, a intensidade das investidas contra a igreja e o espaçamento, o tempo onde essas coisas aconteciam há alguns anos e voltavam a acontecer, agora elas têm acontecido cada vez mais próximas uma da outra, exatamente com a ideia de contração de uma mulher que está perto de dar à luz. Parece que estamos vivendo essas investidas cada vez mais fortes e em espaços de tempos cada vez menores. O mundo está sendo preparado para a volta de Jesus. Você tem sido fiel a Ele? Você tem sido fiel a Jesus, fiel a Deus nos seus conceitos, na sua vida, com a sua vida financeira, com a sua vida familiar, com a sua vida individual, com os seus conceitos que muitas vezes você tenta adaptar à igreja, você tenta adaptar a igreja também a você tenta talvez adaptar a palavra de Deus à sua vontade, ao seu querer. Será verdadeiramente que isso é ser fiel a Deus? Não é. Ser fiel a Deus passa exatamente por Romanos 12, transformai-vos, mude, transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que sabeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Assim nós estaremos verdadeiramente sendo fiéis a Deus, e não quando tentamos vir para a igreja e tentamos adaptar a nossa vontade àquilo que já está estabelecido como igreja e como palavra de Deus. Você tem sido fiel à palavra dele?
Ou você tem sido fiel ao mundo que está à sua volta? Você talvez tenha sido e está sendo fiel, talvez, às notícias de rádio, televisão, Face, WhatsApp e revistas que tentam manipular a mente do ser humano e da sociedade, ou até mesmo construir uma sociedade ainda mais perversa e ainda mais malvada, que descamba para toda e total falta de controle mundial, como se Deus não existisse e não estivesse usando tudo isso para estabelecer o seu reino aqui na terra, encontrando pessoas que serão fiéis a Ele, fiéis à palavra, fiéis aos seus conceitos, fiéis a tudo que é certo e que Jesus Cristo viveu e nos ensinou. Quando Eliseu diz para os seus alunos: vá, podem ir, e eles dizem: vamos conosco, fica claro a ideia de que havia uma afeição, de que havia uma busca por querer estar perto para copiar o seu líder. Se estamos, pois, em Cristo, nova criatura nós somos. Se Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se isso é verdade, a gente precisa começar a se afeiçoar exatamente naquilo que Ele fez e que Ele deixou de ensinamento para nós. Deus enxerga na fidelidade de Noé, num tempo extremamente perdido. Ele enxerga em Noé a pessoa certa para construir a arca que abrigaria a única família que seria salva sobre a face da terra. Fidelidade. Deus vê na fidelidade de Abraão a pessoa certa para começar um povo, uma descendência. E não porque Abraão merecia, muito pelo contrário, tinha todos os pré-requisitos para que não fosse a pessoa mais certa. Em algum momento, Abraão caminhando, e um rei do Egito aborda ele e ele mente. Talvez Abraão, no nosso conceito pessoal, não seria a pessoa mais certa, porque nós talvez nos assemelhássemos com ele. O interessante é que Deus escolhe esse homem, e no final de tudo a Bíblia ainda diz que ele era amigo, se tornou amigo de Deus, porque ele foi obediente. Fidelidade. Deus, conhecendo a melancolia de Moisés, ele tinha certeza de que era a pessoa certa para legislar sobre o povo e para estabelecer as suas leis. A fidelidade de Moisés. Por mais que toda melancolia tomasse o coração de Moisés, por mais que toda reclamação tomasse conta de Moisés, por mais que Moisés, em alguns momentos que Deus dissesse que faria algo, ele reclamasse, ele chorasse, mas ainda assim Deus sabia que existia um coração fiel a Ele, ali dentro de Moisés. Conhecendo o coração impetuoso do jovem Davi, Deus o chama, o unge para ser o rei que desbravaria e guerrearia com disposição, porque tinha fidelidade a Deus. E Davi não abria mão de ser fiel a Deus. Sabendo da contrição e do arrependimento, a fidelidade de Pedro, mesmo quando ele nega o próprio Jesus, e depois quando ressuscita, ele volta e chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E confia a Pedro, aquele homem que negou a Jesus por 3 vezes, que tinha sido avisado, mas a fidelidade no coração de Pedro por Jesus era tamanha, que ele estava contrito, choroso, arrependido do que tinha feito, que tinha sido avisado antes. E por conta dessa contrição e desse arrependimento, da fidelidade de Pedro, Deus chama esse homem para apacentar as suas ovelhas. Fidelidade essa que fez com que o pequeno Zaqueu querer conhecer quem é este homem que chamou o meu funcionário, talvez um dos melhores funcionários, Levi, que estava sentado e que era cobrador de impostos. E que aí ele, ouvindo o mestre passar e dizer assim: Levi, levanta, vem, anda comigo. E ele abandona tudo, o melhor emprego daquele tempo, nem rescisão talvez ele tenha ido buscar. E caminhou e foi atrás do mestre, e naquele momento, Zaqueu se pergunta: como alguém pode abandonar o melhor emprego de todos os tempos?
E isso faz de Zaqueu, impetuoso, baixinho, com a vontade de conhecer quem era esse homem, subir numa árvore, se machucar, mas ter a certeza de conhecer, de saber quem era este homem. O exemplo de fidelidade do jovem Baruque em atender o pedido do encarcerado Jeremias. Ele exercia uma função governamental e que no momento em que Jeremias olha para ele e diz: vem cá e vamos escrever, e eu estou do lado de cá da prisão, você do lado de fora, e você escreve aí o que eu vou te dizendo, e você vai lá e anuncia. E ele colocou em risco a sua função, o seu trabalho, por fidelidade. Na fidelidade a Deus, você pode ter um casamento feliz. Por causa da fidelidade a Deus, você pode construir uma relação afetuosa, prazerosa e de longanimidade. Portanto, fidelidade é o primeiro passo para exercer uma liderança saudável. Eliseu, através da fidelidade que ele tinha a Deus e que ele exercia sobre os seus liderados, ele fazia com que os seus liderados olhassem para ele e pudessem querer copiá-lo, querer ser igual, porque tinham a certeza de que Eliseu estava exercendo uma liderança saudável juntamente com eles. No versículo 4 diz: assim foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortavam madeira. O segundo ato para exercer uma liderança saudável passa pela resignação. Eles estavam trabalhando, eles estavam se esforçando, e o grande problema muitas vezes hoje é achar que quando chegamos num lugar e as coisas estão estabelecidas, ou que as coisas já são diferentes, ou já são grandes, ou já são incríveis, a gente acha que pode mudar alguma coisa, porque na verdade a gente tem uma impetuosidade em nós que faz achar que podemos ser melhores do que aquele que já estava. Pessoas que vão chegando novos na empresa e não procuram saber a história, não procuram saber o momento em que tudo aquilo aconteceu, não procuram entender por que aquilo tudo aconteceu. O ato da resignação mostra o quanto de transpiração devemos produzir por causa da inspiração que tivemos. Resignação é sujeição paciente às amarguras da vida, conformação com a dor física ou moral, paciência no sofrimento. A resignação traz amadurecimento. A resignação nos protege do sentimento imediatiço de abandonar as lutas, as provas que formaram o nosso caráter. A resignação nos faz permanecer quando todos foram embora e desistiram. Eu assisti um filme uma vez de Rocky, o lutador, e no momento que ele estava prestes a lutar a sua última luta naquele filme, o seu filho completamente perdido e tomado de um total medo, porque não conseguia conviver com o sucesso do pai, e estava pronto para abandonar tudo e ir embora, e o pai chama ele, e ele olha para o filho e diz: por que você vai embora? Por que você vai sair de perto de mim? Eu gosto tanto quando você está perto, eu quero tanto ter você perto de mim, eu não tive essa oportunidade. E o menino olha e diz: eu não sei como o senhor ganha tantas lutas, se o senhor não é tão bom lutador. E esse é o defeito dos novos, né? Sempre querer apontar os mais velhos. E Rocky olha para ele e diz assim: meu filho, ganha mais quem sabe apanhar mais. E Rocky ensina para o menino, para o filho dele, que na verdade a ideia de vencer uma luta não está em apenas aprender ou saber bater, mas saber apanhar, saber ter resignação, saber esperar o momento certo das coisas, absorver, amadurecer, crescer. E só quando temos resignação é que podemos exercer uma liderança saudável sobre as pessoas.
Porque a resignação amadurece. A resignação faz a gente avaliar melhor os processos. A resignação faz a gente não dar ouvidos a tantos problemas que as pessoas trazem para nós. A resignação faz a gente aprender com os socos da vida, quanto podemos suportar, para no momento certo a gente ter como colocar para fora e vencer uma luta. Quem seria Jó se não fossem as lutas que mostraram o quanto de resignação ele possuía? Ele mesmo, em meio às cinzas, como morador de rua, no lixão da cidade, clama em alta voz, dizendo: sei que o meu Redentor vive e se levantará face à minha face. Ele estava no lixão, ele estava quase morto, o seu corpo era retirado, feridas com caco de telha. A dor tomava o corpo, a mente, a alma e toda a vida de Jó. E Jó, mesmo em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, ele olha e diz: sei que o meu Redentor vive e um dia se levantará sobre a face da terra. Jó chegou a pedir a Deus, de tanta dor, ele chega a pedir a Deus: Deus, tira a minha vida, que o dia em que eu nasci se escureça. Graças a Deus que Deus não ouve todas as nossas, ou melhor, Ele ouve todas as nossas orações, mas não faz tudo o que a gente pede. Porque se Deus tivesse ouvido aquele pedido de Jó e colocado em prática como assim ele queria, como assim ele desejava, ele não veria as coisas grandes que o Senhor proporia a ele no final da vida. A resignação de Jó, então, permitiu que ele pudesse enxergar coisas que ele não imaginava. Quando um líder tem resignação, ele tem maturidade e capacidade para transmitir uma liderança saudável, ao ponto de fazer com que os seus liderados estejam perto dele e queiram aprender como esse homem suporta tantas investidas. Líder precisa, eu já ouvi isso antes, líder precisa ter lombo grosso, largo e cascudo. A resignação é a única forma que nós temos como aprender de Deus para ensinar aos outros, para exercer uma liderança saudável. Graças a Deus que Deus não fez aquilo que Jó tanto pediu. A resignação de Jó fez ele resistir a uma das maiores pancadas no meio da dor e do sofrimento. Quando sua mulher diz: blasfema de Deus e morre. Nessa hora, para mim, muitos vão dizer que talvez a mulher de Jó, ela estava desviada, ela não era crente, ela não merecia o homem que tinha, tantas coisas que a gente vai falar, mas para mim aquela mulher estava tão apegada àquele homem, tão ligada à liderança daquele homem, sentindo a mesma dor daquele homem, que ela deseja que ele morra, não porque não quer mais ver ele, mas porque não quer mais que ele sofra tanto. Sendo apenas mulher, simples, singela, frágil. O interessante não é o que a mulher de Jó falou. Para mim o mais interessante é como Jó respondeu. Porque na hora que ela diz: blasfema do teu Deus e morre, naquela mesma hora Jó, com toda a resignação, como morador de rua, nas cinzas da cidade, tirando de caco de telha as feridas do corpo, ele olha e diz assim: mulher, para! Falas como uma louca. Ele primeiro toma nas rédeas, nas mãos, e diz: espera aí, vamos organizar esse negócio aqui. Segundo, ele pega e diz assim: receberemos o bem de Deus e não o seu mal. Ensinou sobre soberania de Deus aquela mulher. Pegou a Bíblia na hora de uma luta, na hora de uma dificuldade, com resignação, quando as coisas não estão dando certo, pegou a Bíblia e diz: vamos estudar, vamos ver o que Deus vai falar para nós. E por fim, em terceiro lugar, ele diz, a Bíblia diz: e Jó em momento algum pecou com os seus lábios. Ele não retrucou, ele não devolveu na mesma moeda para aquela mulher. Resignação. A resignação de Jó ensina a nós que através dela nós podemos amadurecer.
A resignação de Jó fez ele resistir a muitas dificuldades. A resignação de Jó ensinou a sua esposa. Quem seria Paulo se não fosse as grandes investidas e perseguições e labutas que o fariam ser o maior doutrinador da igreja de todos os tempos? Principalmente quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, e ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja sendo consumido, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um peso de glória na eternidade. A resignação de Paulo ensina a igreja em todos os tempos. Ou lembrando talvez o próprio Tiago, quando diz lá no capítulo 1, e ele diz: meus irmãos, e aqui para mim meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, misericórdia, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Esse Tiago morreu decapitado, e a resignação dele ensinou a muitos e muitos judeus. Resignação. Sem esquecer de João, que vislumbrou todo o final da história humana, se não lhe coubesse resignação para suportar a ilha de Patmos. A resignação de Jeremias, que estando preso continua clamando e erguendo a voz para falar contra o pecado daquele povo. Ele mesmo, o próprio Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, ele diz: vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E nesse momento é a maior prova de resignação, quando ele está orando, que eu compreendo na vida desse homem. Porque no versículo 17, ele diz que Deus alargou dele a felicidade. No 18 ele diz: perdi a esperança, estou a ponto de abandonar tudo, vou-me embora. No 19 ele lembra das amarguras da vida, e aí sim, logo depois ele vai e diz: trarei à memória aquilo que me dá esperança. Quando é que Jeremias está dizendo que a memória que ele está trazendo naquela hora foram os momentos bons? Se ele lembra que ele estava infeliz, amargo, desesperançoso. Honestamente, esse texto de Jeremias, o livro de Jeremias, de Lamentações, tem sido o meu devocional nos últimos meses, e eu entendo que eu tenho ficado um pouco melancólico, mas honestamente eu preciso lembrar de algumas coisas que Deus tem me falado nos meus devocionais, dizendo: Fábio, celebre as coisas que não deram certo na sua vida. O que Jeremias estava fazendo nessa hora era exatamente isso. Ele não estava celebrando o momento de uma viagem que ele fez, que foi importante. Ele não estava celebrando os momentos alegres que ele viveu. Ele não estava celebrando os momentos bons que ele passou. Mas ele estava lembrando que ele estava infeliz, que ele estava amargo, que ele estava sem esperança, a ponto de abandonar tudo. A gente só quer trazer à memória as coisas boas. E o que Jeremias me ensina é que eu devo trazer à memória aquilo que não deu certo. E ultimamente a minha oração e os meus devocionais, em cima do livro de Jeremias e de Lamentações, tem sido exatamente essa: obrigado, Deus, pelas coisas que não deram certo na minha vida, pelos meus planos que não foram à frente, pelas coisas que não funcionaram como eu queria, pelas coisas que não aconteceram como eu esperava que acontecessem. Muito obrigado, porque tanto esforço que eu empreendi em algumas coisas, e o Senhor simplesmente bloqueou, e o Senhor simplesmente segurou, e o Senhor simplesmente reteve, me protegeu de mim mesmo, me protegeu de poder vislumbrar tantas coisas que o Senhor tinha preparado para mim. Eu lembro de um ano, há 3 anos atrás, nós começamos um dia de alegria lá no Bolandeira, há 5 anos. E há 3 anos atrás eu estava muito cansado. E foi nesse período ali de setembro que antecedia
o Dia da Alegria, agosto, setembro, e eu estava cansado, já estava dizendo assim, meu Deus do céu, ainda tem mais 6 meses para chegar as férias. Eu estava muito cansado e eu não sabia exatamente por que eu estava tão cansado, eu estava fadigado, e eu disse para mim mesmo, eu orei e disse, Deus, olha, esse ano a gente não vai fazer um dia de alegria. Esse ano a gente vai esperar um pouco. Esse ano não, Deus, esse ano a gente não vai fazer porque eu estou muito cansado. E aí eu lembro que o pastor Abraão ainda comentou assim, aí foi que me deu suporte, lastreou ainda, quando o pastor Abraão disse, mas Fábio, vai acontecer 2 vezes, por que não acontece uma vez no ano, para não cansar a equipe? Eu digo, o senhor está certo, pastor, o senhor está certo, para não cansar a equipe, o senhor está certo. Mas ao mesmo tempo eu olhei para ele naquela hora e disse, não pastor, fica tranquilo, é um dia pequeno, é rápido. Foi exatamente há 3 anos atrás que eu estou querendo lembrar a vocês que nós vivemos um dos piores momentos de toda a história do Bate-Facho, que não acontecia há quase 20 anos, quando as águas subiram e eu entrei lá na nossa congregação lá e a água estava dando aqui no meu peito. E eu entrei e eu estava com medo de tomar choque, porque a água já tinha passado da altura das tomadas. E quando eu entrei, eu olhei os disjuntores para ver se já estavam desligados e tinham desarmado, por conta da água que tinha feito entrar em curto. E a água batendo exatamente no meu peito, uma lacraia enorme, passa pelo meu pescoço, deixou uma mancha, e eu nadando, e a gente entrou ali na comunidade para poder ver o povo, para poder ver os irmãos da igreja, ver as perdas que tinham acontecido. E aí eu ligo para o pastor Abraão, eu digo, pastor, a gente está com uma situação crítica, estamos assim, e falei todo o problema para ele, diz assim, pastor, eu vou passar um WhatsApp para algumas pessoas, vou passar um Face, vamos usar as redes sociais, e vou fazer isso para a gente poder levantar recursos, para poder conseguir fazer acontecer um dia de alegria. E olha que eu tinha dito, eu estou cansado. Naquele ano a gente levantou recursos, e compramos 60 móveis, entre armários de cozinha, cama de casal e armário e guarda-roupa. 60 móveis. Compramos e entregamos lá dentro para as pessoas da nossa igreja e para as outras pessoas da comunidade. Daquele dia em diante, eu fiquei quase 2 semanas sem tirar folga na segunda-feira. E o pastor Abraão, saindo do culto aqui, ele falou assim, Fábio, amanhã saia de folga, porque você precisa estar vivo. E a gente vinha numa frequência de 2 semanas correndo para poder conseguir levar as coisas para as pessoas, e colchonete, e colchão, e uma das salas da BM, uma das maiores salas da BM, ficou repleto o chão de alimentos, de coisas que a gente estava dividindo e organizando para poder montar as cestas básicas, e o alimento chegava e já tinha a caixa já direta para poder entrar, e a gente já estava pronto para poder pegar e colocar no carro e levar, e a gente fez um dia de alegria que foi o maior de todos os tempos, quando na verdade os meus planos eram, não vou fazer esse ano. Como eu dei graças a Deus, porque Ele frustrou os meus planos, porque Ele não me permitiu fazer o que eu queria, e eu pude ver o movimento tão bonito da nossa igreja em prol do carente e das pessoas que necessitam. Tanta gente, tantos jovens, adultos, adolescentes que se envolveram, que foram lá dentro. E eu lembro que nesse ano, de um dia de alegria, algumas equipes estavam perguntando, pastor, o que a gente vai fazer? Eu digo, a gente vai entrar na casa das pessoas e a gente vai lavar a casa das pessoas. E alguns jovens entraram com vassoura, com rodo, com detergente, lavaram as casas das pessoas. E depois, até hoje as pessoas me procuram e dizem, pastor, até hoje eu lembro daquele povo entrando na minha casa, lavando o chão da minha casa, enxugando e tirando o barro. Resignação e fidelidade ao chamado de Deus sempre deve falar mais alto contra a nossa própria vontade, se queremos exercer uma liderança saudável. Por fim, mas sucedeu que ao derrubar um deles a viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo, ai meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus, onde caiu?
e ele mostrou o lugar, e então Eliseu tomou um pedaço de pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: tirai-o, e ele estendeu a mão e o tomou. Terceiro ato de uma liderança saudável, o ato da expectativa, que nos mostra total dependência em Deus para as nossas aflições e medo de errar. O desespero daquele jovem que teria que pagar pelo machado que se perdera. O líder que quer exercer uma liderança saudável precisa estar atento à direção que Deus dará nos momentos mais difíceis, onde a lógica humana falha e fica sem respostas. O líder é aquele que assume esse papel. O que seria de Elias se ele não cresce no sobrenatural de Deus e fechar os céus para que se cerrasse e não chovesse? Ou até mesmo para que descesse fogo do céu e consumisse todo o altar que foi colocado? E se Josué não acreditasse na queda das muralhas de Jericó? O próprio Jesus creu e entregou a sua própria vida à morte, porque sabia que podia tomá-la de volta. Quer exercer uma liderança saudável? Então viva fielmente, com resignação e atento ao que Deus fará quando as coisas fugirem do seu controle. Quando ele vai buscar o ferro do machado, ele se ajoelha, estende a mão. Nós devemos então também, a todo tempo, nos colocar de joelhos e depender exclusivamente de Deus, tendo a certeza de que o sobrenatural Ele fará. Mas cabe a mim e a você tornarmos o mais saudável possível a nossa liderança, sendo fiéis e resignados, na expectativa de que o mais Deus fará. Baixe sua cabeça, meu irmão. Feche seus olhos. Não é fácil a gente olhar para nós mesmos e percebermos onde temos falhado com a nossa fidelidade a Deus. Não é fácil para a gente reorganizar a nossa alma, realinhar a nossa alma com a intenção de ajustar aquilo que a gente queria que desse certo. Não é fácil ter resignação diante de Deus, diante das lutas, diante dos problemas. Não é fácil receber pancadas da vida, se sentir traído e achar que podemos então continuar avançando. Não é fácil. Não é fácil esperar por algo que está fora do nosso controle, fora do nosso domínio. Não é fácil sermos fiéis, resignados e ficarmos com a expectativa de que Deus fará coisas que a gente espera que a gente mesmo meta a mão e faça. Mas o único caminho para que possamos então viver uma vida onde a nossa liderança se torne saudável é quando nós temos fidelidade, resignação e expectativa do controle soberano de Deus sobre as nossas vidas. É a única forma de você e eu, meu irmão, exercermos uma liderança saudável e fazer com que as pessoas que estão à nossa volta queiram participar de novo. Um dia de alegria tem crescido tanto ao longo dos anos. Um dia de alegria começou com uma proposta de R$3 por pessoa, por criança. Hoje nós já estamos com mais de R$20 por criança. Começamos com R$3.000 de necessidade financeira. Hoje já passamos da casa dos 22 mil. No ano passado nós tínhamos 300 pessoas trabalhando. Esse ano nós tivemos 400 pessoas trabalhando.
E eu fico sempre na expectativa de o que é que Deus vai fazer esse ano. Tantas pessoas que precisam ser alcançadas por Deus e estão aguardando a nossa liderança saudável para querer seguir esse Deus. Você tem exercido uma liderança saudável sobre a sua casa? Você tem exercido uma liderança saudável, fiel a Deus, lá no trabalho? Você tem exercido com resignação e resistido às lutas, às trombadas e às investidas do maligno contra a sua vida? Você tem sido resignado? Você precisa galgar uma liderança saudável quando você entender que só através da fidelidade, da resignação e da expectativa nas coisas grandes que o Senhor fará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, Alegra-te sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti. Fiquemos de pé. Deus fiel, Fiquemos de pé. é tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Deus, queremos exercer uma liderança saudável sobre a nossa casa, sobre os familiares, sobre os amigos, sobre as pessoas que estão lá no trabalho, que estão olhando para nós, porque o mundo tem procurado dentro da igreja respostas para tamanha loucura de tantas filosofias vãs. Nós queremos exercer uma liderança saudável que faça com que as pessoas queiram entender o legado, a história, mas acima de tudo queremos que elas queiram, que elas desejem no coração olhar para o Senhor como autor e consumador da sua fé. Nós queremos exercer uma liderança saudável que faça com que as pessoas sejam encaminhadas para Jesus Cristo, que elas conheçam o Senhor, que elas busquem no Senhor a resposta para todas as suas lutas e tempestades. Precisamos, Deus, exercer uma liderança saudável sobre as pessoas que o Senhor nos tem confiado. Mas como é difícil, Pai, através da fidelidade, da resignação e da expectativa, vislumbrar cada momento da nossa vida. Portanto, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude
Que o Senhor fale com pessoas, ó Deus, nessa noite. Que o Senhor encontre guarita no coração de pessoas nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, impregne o coração de pessoas nessa noite com a vontade soberana do Senhor de exercer uma liderança saudável sobre as pessoas que estão à nossa volta. Um mundo tão perdido, de tantas atrocidades, de tantos problemas. Em meio a tudo isso, Deus, queremos ser sal, queremos ser luz. Queremos exercer uma liderança saudável, porque o Senhor nos lidera de forma saudável. Muito obrigado, Deus, por tudo. É assim que nós oramos, gratos, e em nome de Jesus. Quero que você me dê mais alguns minutinhos para assistir um vídeo que a gente vai passar agora, de um dia de alegria. E quero que você veja o que Deus tem feito através da liderança dessa igreja naquele lugar. Mais de 700 brinquedos foram comprados para entregar para aquelas crianças. Mais de 200 atendimentos médicos fizemos naquele dia, fora as escovações e o atendimento odontológico feito imediato ali. Muito lanche, 500 picolés foram dados a eles. Muita gente brincando, adolescentes que estavam lá da nossa igreja e que fizeram a alegria daquelas crianças, jovens que estavam envolvidos em todos os processos. Alguém até já me disse, mas pastor, tem muita gente para pouca coisa para fazer. Eu digo, não é, eu quero que tenha 1000 pessoas lá, porque quanto mais gente a gente tiver lá, mais alegria a gente vai levar para aquele povo, e vamos colocar esse povo todo para entrar lá dentro evangelizando. Gente que saiu também lá dentro evangelizando, a persecução estava tocando. Essa semana eu estava lá no Bate-Facho,
E vocês não têm ideia de como é prazeroso ver aquelas crianças brincando com os brinquedos que elas ganharam num dia de alegria. E saber que muitas daquelas crianças não ganharam outro brinquedo a não ser aquele que nós demos. Portanto, um dia de alegria acontece há 5 anos. É um projeto dessa igreja. A gente entra na comunidade, a gente proporciona um dia de alegria e faz com que essas pessoas conheçam a Deus através de uma liderança saudável, que faz com que eles realmente entendam a nossa fidelidade a Deus, a resignação, mesmo em meio a tantas lutas e dificuldades que passamos para conseguir chegar a esse dia, e principalmente a grande expectativa do que Deus em todos os anos nos surpreende. Portanto, esse é um dia de alegria e você também pode fazer parte junto conosco. Amém? Fiquemos de pé. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo, de todas as coisas, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, a igreja do Senhor, aqui nesse lugar e espalhada sobre toda a face da terra, de hoje até a volta do Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, meus irmãos. Deus abençoe.